Olá, darlings! Estamos de volta agora para falar sobre o Acoustic MTV da Mariah Carey. E é o seguinte, eu vou começar a falar também sobre outras cantoras em outros vídeos aqui. Deixa aí nos comentários, depois eu vou subir uma enquete aqui no YouTube também para vocês poderem votar, mas Mariah continua a maioral por aqui, beleza? Bom, Mariah vinha de dois lançamentos muito bem-sucedidos. O álbum de estreia, auto-intitulado, em 1990, e seu sucessor, o Emotions, em 1991. E embora ela tenha feito diversas apresentações em programas de televisão e premiações onde ela cantou ao vivo, um boato começou a se espalhar. Um questionamento sobre a capacidade de Mariah de sustentar um show inteiro, do começo ao fim, sem ser ir para apresentar apenas uma música, sustentar ali um set list inteiro mesmo. Como ela não fez nenhuma turnê para divulgar o primeiro álbum, e até em 92 também não anunciou tour pro Emotions e coisa e tal, começaram a duvidar se ela conseguiria sustentar a voz e os registros vocais ao vivo para valer, em um show. E esse assunto chegou inclusive a ser abordado pela própria Mariah em algumas entrevistas. E ela contou que não saía em turnê porque ainda não conhecia como sua voz se comportaria viajando por vários dias, né, mudando de cidade em cidade e fazendo show um atrás do outro. Nessa entrevista que você está vendo agora, ela é de 92, e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Ela fala que começou como uma cantora de estúdio e de repente ela tem que estar pronta para cantar em frente a milhares de pessoas e que isso é muito intimidador. Ela é bem clara ao dizer que não estava pronto para turnês na época do primeiro álbum, né, e que também não se sentia pronta naquele momento na era Emotions. Mariah diz que quando entrar em turnê, ela quer fazer o melhor pelos fãs. Ela não queria fazer uma turnê só porque os críticos estavam duvidando. Ela queria fazer quando fosse o momento certo, quando se sentisse pronta. Porém, você já sabe, eu já sei, todo mundo já sabe, que um conto aumenta um ponto. Essa questão se espalhou pela crítica e depois, naturalmente, se espalhou pela mídia. E não dá assim para identificar qual foi o momento zero, qual é o fio, né, para puxar desse novelo aí, desembaraçar esse nó. No fim das contas, virou um telefone sem fio. E para contornar essa questão, foi decidido que Mariah participaria de um episódio do Acústico MTV, ou MTV Unplugged. Esse modelo de programa foi um dos mais bem-sucedidos de toda a história da MTV e, consequentemente, da indústria musical. Grandes artistas se apresentaram no programa com shows icônicos. O propósito era que o artista se apresentasse de forma crua, sem equipamentos de estúdio, ideal para aquele momento de Mariah, provar que ela não era uma cantora fabricada em um estúdio. Agora, quais músicas Mariah cantaria nesse show? Essa questão levantou um debate interno ali entre Mariah e a gravadora. Ela queria que fossem escolhidas músicas que mostrassem todo o seu potencial, né, vocal. E a gravadora queria que colocasse ali os principais hits dela. Então ficou assim: Emotions, If It's Over, Someday, Vision of Love, Make It Happen, Can't Let Go e tem mais uma, inédita na voz de Mariah até então. Alguns dias antes da gravação, Mariah e o Valtinho, entre aqui Valtinho, essa benção aqui meninas, eles pensaram em fazer assim um cover de uma música para dar ali um efeito inédito ou de surpresa para o show. E a música escolhida foi I'll Be There, dos Jackson 5, imortalizada, né, na voz ainda criança de Michael Jackson. Com isso, o show foi gravado em 16 de março de 92, no Kaufman Astoria Studios, no Queens, em Nova York. No palco, além de Mariah, 11 backing vocals e 17 instrumentistas participaram ao longo da gravação, em um estilo intimista com o clássico formato de plateia 360, que era característico ali, né, dos acústicos MTV, tanto na gringa quanto aqui no Brasil também. Show gravado, o plano era que ele fosse televisionado em abril de 92. E de fato ele foi, mas a gente precisa dar uma pausinha para dar mais um contexto sobre o acústico MTV. Normalmente, quando a MTV lançava um novo acústico, né, um novo episódio dessa série de acústicos, era comum que ela reprisasse umas 6 vezes durante o mês de lançamento e depois era arquivado. E aí a gravadora fazia o que ela queria, né? Ia lançar em VHS, ia lançar em fita, em CD, enfim. Mas havia tanta expectativa sobre um show, né, de Mariah, e fora que essa era a única forma, né, das pessoas naquela época
verem ela em ação, verem ela ao vivo. Que a MTV recebeu assim uma enxurrada de pedidos para que eles reprisassem mais vezes. No fim das contas, o episódio de Mariah foi repetido 3 vezes mais que os episódios comuns. E o sucesso do programa, nessa demanda popular, fez a Sony Columbia considerar lançar o show em outros formatos, pois havia uma janela em 1992, já que Mariah estava prestes a começar novas composições para um futuro trabalho programado para 93, que viria a ser o Music Box. E assim, em maio de 92, o single I'll Be There é lançado e no mês seguinte, em junho de 92, o EP Acústica MTV é lançado também. E a versão de I'll Be There foi muito bem recebida, tanto pelo público quanto pela crítica na época em que o acústico foi ao ar. E claro que a Sony Columbia viu potencial nessa música e decidiu lançar como single. Quando lançada, I'll Be There estreou em número 13 na Hot 100, a maior posição de estreia em um single de Mariah até então. Após 4 semanas, chegou ao primeiro lugar e segurou a posição por 2 semanas consecutivas, se tornando o sexto single número 1 da Mimi. E ó, essa mini era, ela deu até uma estendida a mais. A versão ao vivo de If It's Over foi escolhida para um single promocional apenas para Airplay. Esse single foi lançado para tocar apenas nas rádios. Ele não foi escolhido para ser vendido fisicamente. É por isso que hoje, quando alguém compra um single de If It's Over do Acoustic MTV, vem com aquela sinalização na capa, né, proibido vender e tal, mas hoje já, né, tá na mão de Deus. O single chegou às rádios em agosto de 92, mas só chegou a chartear de fato na Austrália e nos Países Baixos. E o acústico é como se fosse assim uma extensão da era Emotions, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. A promoção do Emotions, né, que foi encerrada ali também por março, abril, com o lançamento do single de Make It Happen, logo foi eclipsada, né, pelo Acústico MTV, por todo o que ele causou, por todo o barulho que ele fez e por toda essa demanda popular de assistir esse show na MTV. Existe uma versão, né, desse show que circula aqui pelo YouTube, que é como se fosse o show sem os retoques da mixagem final. E vale a pena assistir porque é bom igual. Mas eu quero saber de você, o que que você acha, né, dessa era, desse álbum. Ele é bem curtinho. Eu acho que poderiam ter gravado mais músicas, né? Eu acho que além de todos os singles até aquela época, por exemplo, falta I Don't Wanna Cry, e eu acho também que poderia ter entrado Vanishing, poderia ter entrado outras músicas de Emotions e do álbum de estreia também. Poderia fechar ali numas 12, 15 faixas, talvez, né? Ele é bem curtinho, né? Dá gostinho de quero mais, de fato. E é isso, gente. Ficamos por aqui com a história do Acústico MTV e o próximo é sobre o Music Box? Ainda não. Tem mais uma história entre o acústico e o Music Box que a gente precisa falar antes de entrar nele. Então, se liga.